Olá, olá. Eh, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a implementação do método de Lagrange, que faz parte do estudo dirigido. Aqui a gente tem as equações do método, tá? Tem essa primeira equação, que é a forma como você vai escrever o polinômio, uma combinação linear desses, os coeficientes dessa combinação linear são os próprios valores das funções, o y, k. Então aqui a gente tem, nesse caso, dessa tabela, seria o y0 é o 4, y1 é o 1, o y2 é o menos 1. E para um valor de x, nós temos que calcular essa função de Lagrange, que é dada como está aqui embaixo, né? É a equação 2, e são duas produtórias, tá? E elas dependem do quê? Depende dos valores de x que o polinômio tem que interpolar, né? E depende também do k, que para quando você faz L de k, esse k não entra nas produtórias, tá? Ou seja, um deles, 0, 1 ou 2, não vai entrar na produtória, tá certo? Então, para a implementação, uma sugestão seria fazer duas funções, fazer uma função, né, um P de n. O que essa função, do ponto de vista computacional, o que ela precisa? Ela precisa saber um valor de x para calcular, né, o polinômio naquele ponto. Ela precisa saber o n, precisa saber o grau do seu polinômio interpolador, e ela precisa saber os valores de y, tá? Ou seja, você tem que passar esses dados aqui para a função, certo? Esse é o primeiro ponto. Essa função Pn, que a gente pode chamar, ela vai chamar uma outra função, essa é a segunda sugestão, você criar uma segunda função que, no caso, faria esse cálculo aqui da equação 2. Então, ele faria essa produtória e faria essa produtória. Para fazer essas produtórias, precisa saber o quê? De novo, precisa saber o x, precisa saber o K, porque na produtória ele não faz o produto com o J igual a K. Precisa saber o N, o grau do polinômio interpolator, certo? E precisa saber os valores do X. São esses valores que estão aqui na tabela, tá? Que vai estar numa lista, tanto quanto o X quanto o Y. Então, essa é uma função que precisa desses parâmetros. Eu montei aqui só a título de ideia. Por exemplo, a função aqui, a Pn, como eu tinha mencionado, ela precisa do n, certo? Ela precisa do valor do x, que ela vai calcular o polinômio, e eu tinha mencionado que ela precisa dos valores do y, para calcular aqui, né, esses produtos coeficientes da combinação linear. E também estou acrescentando que precisa dos valores do x. Esse xk é a lista com esses valores de x, o yk é a lista com esses valores do y, certo? Por que ele precisa aqui? Inclusive eu não tinha mencionado. Ele precisa porque aqui dentro ele vai chamar a função Lagrange. E a função Lagrange, como eu tinha mencionado já no vídeo, né, pouco atrás, precisa do n para a produtória, precisa do x, que ele vai calcular o polinômio, precisa do k para não incluir na produtória, e precisa do quê? Dos valores de x, dos pontos. Então, como eu posso chamar essa função assim, Pn, eu passo todas essas informações, aí o Pn aqui vai ser uma somatória, né? Pegar os valores do y, vezes os valores da função, como está na Fórmula 1, e ele chama, toda vez que precisa, ele chama essa função L, que vai fazer a conta, né? Aí tem que dar um jeito de calcular o produto
quer dizer, a produtória do numerador, a produtória do denominador, fazer a conta e retornar para a função Pn. E depois que a função Pn fizer, né, a função Pn tem que fazer para a somatória, né, tem que fazer de 0 até n. Quando ela fizer isso, ela retorna com o valor do polinômio para um certo valor de x. Beleza? Então, agora a ideia é colocar isso em prática, ver o que falta implementar nesse código e fazer funcionar. Falou!